Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu me inscrevi para discutir esse projeto, embora eu tenha o maior respeito pelo deputado autor, que é Samuel Malafaia, mas eu acho que nós, ao darmos este título que declara o município do Rio de Janeiro como capital olímpica e paraolímpica do estado do Rio de Janeiro, a gente deveria, no mínimo, fazer uma reflexão e saber como que essas Olimpíadas aconteceram e qual é o resultado dela, qual o legado que ficou de fato para a cidade do Rio de Janeiro. Levando em consideração a fortuna de recursos públicos que foram investidos. Para se ter uma noção, nobres deputados Tio Carlos e Nolim, para se ter noção, a Vila Olímpica, apenas 3% foi vendida até agora. 3.300 apartamentos totalmente encalhados. Aquilo dali custou dinheiro do povo. Mas teve investimento nosso, teve investimento público ali, teve da mesma maneira que nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, quer dizer, se não houvesse a participação do município, quer dizer, não teria acontecido o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer, infraestrutura, mudança de parâmetros urbanísticos, tudo isso daí foi promovido pelo Estado, pela cidade do Rio de Janeiro, exatamente para garantir a realização do mega evento Olimpíadas e Paralimpíadas. Aqui, por exemplo, eu gostaria até de dar aí uma volta olímpica, aqui entre o Albamar e a chegada aqui na Assembleia Legislativa, para se ver o resultado do dinheiro que foi investido, dinheiro público, sim. Não vamos dizer que não é dinheiro público. E está lá as pedras todas saltando e daqui a pouco provavelmente não terá mais condições de existir a passagem de veículos por aquela localidade. Quer dizer, então isto daí são coisas que nós não podemos de forma alguma admitir. Quer dizer, o que se gastou, eu me lembro perfeitamente, tio Carlos, olha, quando foi feito quando se terminou exatamente a Vila Olímpica, eu me lembro que a chegada das equipes que ocuparam, quer dizer, não tinha condições. A Alemanha, inclusive, disse que não tinha condições de ficar lá. Imediatamente houve toda uma mobilização da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para colocar em condições de receber exatamente as equipes de outros países na Vila Olímpica. Queria dizer que não tem nenhuma participação ali, em termos de recursos alocados, quer dizer, fica um pouco complicado. Então, de maneira que eu acho, se nós aprovarmos isto daqui, realmente nós estamos cometendo uma fraude, no mínimo. Porque o legado que ficou por conta do mega evento Olimpíadas e Paralimpíadas, esse legado de forma alguma justifica a linha 4 do metrô,
Só pegar como exemplo, linha 4 do metrô, que foi construída exatamente para atender essa Olimpíada, para a Olimpíada. E o que acontece? Inclusive, o próprio governador à época se envolveu num esquema aí realmente totalmente, no mínimo, para ser generoso e esquisito, inclusive razão de estar hoje atrás das grades. Quer dizer, a linha 4 do metrô foi construída com essa finalidade. Então a gente tem que ser muito claro. Quer dizer, será que realmente valeu a pena? Porque o que acontece é o seguinte: quando você faz um mega evento desse, quando você faz a promoção para que realmente aconteça isso na nossa estada, no nosso país, isso daí, infelizmente, a experiência tem mostrado que tem sido mais por conta de uma ação efetiva, exatamente da especulação imobiliária, da incorporação imobiliária, que no projeto de reconfigurar urbanisticamente a cidade, então faz a promoção exatamente de um mega evento desse tipo aqui. Não tem dado bons resultados. Aqui e acolá, alguns países têm dado resultado, mas a maioria dos países, veja o que aconteceu, por exemplo, na Grécia. Quer dizer, a Grécia, inclusive, um dos elementos que é considerado responsáveis pela situação de falência da Grécia é exatamente a realização de um mega evento lá. Então, é isso daí, quer dizer, os recursos que foram alocados para a preparação e realização dessa Olimpíada para a Olimpíada, quer dizer, não justifica, em função dos resultados obtidos e em função de como se encontra hoje o Parque Olímpico, por exemplo, está lá num processo de degradação total. E aquele Parque Olímpico, para ser construído, teve que ser removido na base do cacetete da repressão, toda uma comunidade, que era a comunidade do autódromo, que lá era instalada. Cerca de 4.000 pessoas desalojadas, como justificativa exatamente que tinha que reservar aquela área para se construir o Parque Olímpico. Olha a situação em que se encontra o Parque Olímpico hoje em dia. Então, eu acho que não é bem por aí. Lamento profundamente, inclusive não gostaria de forma alguma de estar discutindo esta matéria, porque eu tenho muito respeito pelo autor, entendeu? Mas, infelizmente, aqui a gente também não pode concordar com certos equívocos. Eu sei que a intenção é boa, entendeu? Mas, infelizmente, está incorrendo num equívoco que é dar a cidade do Rio de Janeiro, a capital, o município do Rio de Janeiro como capital olímpica e paralímpica do estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Gostaria que os deputados e deputadas da Casa fizessem uma reflexão, fizessem uma avaliação para ver se realmente é o que deve acontecer, aprovar ou não esta matéria. No meu caso, por exemplo, solicito os companheiros que rejeitem esse projeto.